A morte misteriosa de uma jovem atendente de uma tabacaria de Nova York foi a notícia no verão de 1841. No ano seguinte, um jovem escritor emergente publicou um conto em que havia semelhanças surpreendentes com o caso. Que sabia ele da verdade? Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das histórias que rolam por aqui e que são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Vamos analisar um fato curioso e uma narrativa enigmática, onde a fronteira entre a ficção e a realidade se dissolve na vida do ilustre escritor do mundo do horror e suspense, Edgar Allan Poe. Era um dia quente de verão em 1841, quando, flutuando no rio Hudson, perto de Weehawken, Nova Jersey, havia o corpo de uma jovem. Seu nome era Mary Cecilia Rogers, uma linda moça de apenas 21 anos, muito conhecida dos escritores, atores e outras celebridades que paravam para flertar com ela na tabacaria de John Anderson, na Liberty Street, do outro lado do rio, na parte baixa de Manhattan, onde ela trabalhava. Como é comum em casos de crimes, a imprensa nova-iorquina fez um circo, explorando avidamente o caso. Publicavam relatos diários sobre o andamento da investigação da polícia para solucionar o mistério por trás do ocorrido e o ponto de maior curiosidade, claro, quem teria sido o criminoso. Porque, diante daquele cenário, quase não tinham dúvidas que se tratava de um crime. Primeiro, suspeitaram de seu patrão, Anderson. Ele tinha o costume de acompanhá-la até em casa com frequência no fim do expediente. Anderson não apresentou nenhum álibi convincente, mas foi solto rapidamente quando as suspeitas caíram sobre o noivo de Mary, David Payne, que morava na pensão da mãe de Mary, em Hoboken, também em Nova Jersey, e que admitiu ter se encontrado com Mary na manhã em que ela desapareceu, 3 dias antes do dia em que foi encontrada no rio. As primeiras provas do caso apareceram numa zona arborizada junto ao rio. Havia ali uma marca de escorregão, um chale, um guarda-sol e um lenço com as iniciais MR. A grama estava amassada, o que indicava que havia acontecido uma luta. Alguns dias depois, David Payne, o noivo, tirou sua própria vida, no mesmo local. Deixou um recado em que dizia: "É este o lugar, que Deus perdoe pela minha vida mal passada." Mas daí isso provava que ele era o culpado? Segundo a polícia, não. E além do mais, ele tinha um álibi para o momento do crime. O caso seguiu sem solução e se seguiram as investigações. Bom, mas estamos aqui hoje para falar de uma coincidência envolvendo o escritor Edgar Allan Poe e não exatamente dissecar um crime. Então, antes de prosseguir, vamos conhecer um pouco da história dessa figura tão icônica. Quem foi Edgar Allan Poe? Autor de terror, suspense e mistério, considerado o criador do conto policial e o pai da ficção científica. Aclamado pelos amantes do entretenimento do terror. Ele nasceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, em 19 de janeiro de 1809. Quando nascido, era Edgar Poe, filho do meio de um casal de atores. O pai abandonou a família e a mãe faleceu pouco tempo depois. Então, ele foi acolhido pelo empresário John Allan e sua esposa, Frances Allan. E embora nunca o tenham adotado formalmente, lhe deram seu sobrenome e ele então passou a ser Edgar Allan Poe. Ele foi expulso da Universidade de Virgínia em 1827, serviu na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point por 2 anos, antes de também ser expulso em 1831. Depois de deixar West Point, Poe se estabeleceu em Baltimore e começou a escrever histórias para revistas e jornais. Daqui por diante, decidiu ser somente escritor aos 24 anos de idade. Aos 27, se casou com sua prima Virginia Clem, quando ela tinha apenas 13 anos.
O casamento ocorreu em 1835. Essa união é bem controversa e é discutida até os dias de hoje. Ele rapidamente se tornou um dos escritores mais populares e foi um dos primeiros escritores estadunidenses a tentar viver da escrita por si só, o que rendeu a ele uma vida financeiramente bem difícil, porque ele teve sucesso e reconhecimento por seu trabalho de escrita e crítica literária ainda em vida, mas não dinheiro. Isso porque enfrentava desafios financeiros significativos, incluindo remuneração inadequada, problemas de saúde e um contexto histórico desfavorável para os escritores da época. Além desses problemas financeiros, também lutava com seus problemas de alcoolismo. A vida de Edgar Allan Poe não foi nada fácil. Virginia, sua esposa, faleceu de tuberculose em 1847, aos 24 anos. E ele faleceu apenas 2 anos depois, e a causa não é muito certa. Alguns atribuem a bebida. E agora que já sabemos um pouco mais da vida do nosso escritor, Edgar Allan Poe, vamos voltar para onde é que ele se encontra com o crime do início da história. Que se lia na imprensa, contava-se que Edgar Allan Poe, então com 32 anos, que com certa fama e quase nada de dinheiro, sustentava sua esposa com $800 ao ano, salário por seu trabalho de editor literário de uma revista da Filadélfia. Ele estava à procura de uma continuação da sua primeira história de detetives, Os Crimes da Rua Morgue. O caso de Mary Rogers foi o crime que ele escolheu para o seu fictício inspetor Dupin solucionar. Na versão de Poe, Mary se chamava Marie Roget. Nova York virou Paris e o rio Hudson, o rio Sena. Em 4 de julho de 1842, ele escreveu a um amigo dizendo que o seu conto estava sob o pretexto de mostrar como Dupin desvendou o mistério, mas que, na verdade, estava fazendo uma análise do que realmente havia acontecido na tragédia de Nova York. Ele dizia também que havia examinado todos os pontos e argumentos abordados pela imprensa e que achava que eles estavam seguindo uma pista totalmente errada, que a verdade estava longe de ser abordada. Com o seu conto, ele acreditava que não só demonstrava como estavam errados em alegar que ela havia sido vítima de uma gangue, como também indicava um culpado. Na história de Poe, O Mistério de Marie Roget, que foi publicada em 3 números de uma revista feminina entre novembro de 1842 e fevereiro de 1843, com uma lógica infalível, o inspetor Dupin, que era a personificação do próprio Poe, provava que só havia um culpado possível, um homem oficial da Marinha com quem Marie havia sido vista pela última vez e com quem havia desaparecido por algumas semanas 3 anos antes do crime. Nesse ponto, Poe termina sua história sem dar o nome do culpado, como já havia feito em histórias policiais anteriores. Uma nota do editor explicava que, por razões que eles não iriam dizer quais, mas que eram óbvias aos leitores, que tomavam a liberdade de omitir do manuscrito que receberam a parte que detalhava a continuação aparentemente superficial obtida por Dupin e que apenas afirmaram em resumo que o resultado desejado havia sido atingido. Nisso surgiu uma dúvida. Seria essa nota realmente dos editores ou estaria o próprio Edgar Allan Poe usando de um artifício para esconder as provas de um caso verídico? Afinal, na época em que o conto foi publicado, a polícia ainda não tinha conseguido solucionar o caso de Mary Rogers. Não demorou nada após a publicação de O Mistério de Marie Roget para que as pessoas começassem a especular que Poe soubesse mais do que estava disposto a revelar. A pergunta que pairava na mente das pessoas era: seria possível que o próprio escritor estivesse envolvido na morte da jovem vendedora de cigarros de Nova York? Afinal, ele era visitante frequente da cidade, poderia facilmente ter conhecido Mary, mas seria ele capaz de ter tirado a vida da moça? Nessa altura da vida, ele estava oprimido pela falta de dinheiro, vivia numa luta, aparentemente inglória, contra um alcoolismo permanente e abuso de outras substâncias. Os amigos e família o achavam física e mentalmente doente.
O estado de espírito de Poe era espelhado nos heróis egocêntricos das suas histórias de crime e horror. Permitia às suas personagens se entregar a todo tipo de paixões, prazeres estranhos, chegando mesmo ao crime. A morte, como ele a apresentava, se mostrava fascinante ao mestre do macabro, e isso abria margem para que suspeitassem que, por um momento de loucura, ele teria cedido aos instintos obscuros que deixava transparecer nas personagens bizarras e sem princípios das suas obras de ficção. Afinal, até hoje em dia existe essa cultura de culpar os filmes, os jogos, os livros, enfim, a ficção no geral por crimes, o que é um completo absurdo. A ficção, seja na forma de livros, filmes, jogos e outras mídias, é uma forma de expressão artística e entretenimento que reflete a criatividade e a imaginação dos autores. Ela não é responsável pelas ações ou comportamentos das pessoas. Crimes são cometidos por indivíduos que fazem escolhas pessoais e são responsáveis por suas próprias ações. É importante distinguir a diferença entre ficção e realidade claramente e reconhecer que a influência de obras de ficção na vida das pessoas é geralmente indireta e subjetiva. Bom, mas voltando ali nas especulações, como no conto detalhava o crime a tal ponto como se fosse alguém que o viu acontecer, embora Poe nunca tenha sido realmente considerado um suspeito ou tenha sido investigado pelo crime por conta disso, essa suspeita pairava, era mais uma coisa criada na cabeça do público. Para os investigadores, Poe, com toda a sua perspicácia e talento, tinha apenas adaptado a história aos fatos, como foi revelado pela polícia depois da publicação do primeiro folhetim, mas antes da história ter terminado. Poe descreveu no conto o culpado como um homem de pele morena, com uma farta cabeleira preta que caía sobre uma testa larga. Na história real existia um médico que fazia abortos, e o homem seria muito provavelmente o tal oficial da Marinha que teria levado Mary em 1838. Aqui seria aquele primeiro desaparecimento de Mary que Poe mencionou no conto. No verão de 1841, a jovem teria falecido possivelmente em consequência de um segundo aborto. Quando Poe, 2 anos depois, reviu a sua história para publicação em livro, ele fez 15 pequenas alterações, a fim de poder encaixar a possibilidade da morte de Marie devido a um aborto mal feito. O escritor ainda adicionou notas de rodapé para que parecesse que desde o início estava no caminho certo. Nada foi omitido em Marie Roget, a não ser o que eu próprio omiti, escreveu ele a um amigo tempos depois. Apesar das especulações, o caso real de Mary Rogers nunca foi solucionado. A falta de tecnologia forense avançada na época dificultou as investigações e muitas das evidências e informações foram perdidas ao longo dos anos. Embora tenham sido feitas várias tentativas de resolver o caso, oficialmente ele continua um mistério. Talvez tenha sido mesmo o oficial citado por Poe, quem pode saber? Nós provavelmente nunca saberemos. Esse não foi o único caso real retratado em uma história de Edgar Allan Poe. Ele costumava escrever sobre crimes reais, também era um leitor voraz de jornais e revistas e usava suas histórias para comentar sobre os crimes que estavam acontecendo na sua época. Claro que dando às histórias o seu toque dramático, afinal, ele era o mestre da atmosfera e do suspense. E ele frequentemente criava, das imagens sombrias e perturbadoras, uma sensação de medo e pavor no leitor. E sempre deixava o leitor adivinhando até o último minuto o que aconteceria a seguir. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Achei muito interessante essa fatia da vida de Edgar Allan Poe e sua ligação com esse crime. É um fato curioso da sua história de vida porque nos dá uma visão sobre a sua mente e a sua obra. Suas histórias ainda hoje nos atraem e nos fascinam, e ele é um dos escritores mais famosos e influentes de todos os tempos. Para se juntar a nós e se tornar um viajante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas incríveis viagens através do tempo. Deixe o like, comente o que achou dessa história e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Deixarei na descrição do vídeo as demais informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado, de onde foi baseado o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história.
Tô doente. Seu nome. Hã? Onde é que ele se encontra? Essas motos. O Mistério de Marie Roget foi publicado. A parte. E sempre deixava o leitor. Ai, eu tô muito doente. Essa tosse tá me matando.